A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos juntos para adorar o Senhor Jesus nessa noite. Vos convido para se colocar em pé. Nós vamos estar orando ao Senhor para darmos início ao culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus, que tudo tem feito por nós. Que nós possamos nessa noite estar com nossos corações agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e também estarmos louvando o seu maravilhoso nome. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Nós estamos passando por uns dias difíceis, como os irmãos sabem, por esses dias de pandemia, mas o Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso para conosco e tem nos guardado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de teu Filho Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para juntos nós estarmos te adorando na beleza da tua santidade. Pedimos que o Senhor venha tomar o primeiro lugar dessa reunião, venha nos abençoar, falar conosco, ó Pai, por meio da tua palavra, por meio do teu doce e maravilhoso Espírito Santo. Que o Senhor possa estar contemplando cada um dos teus servos nessa noite, estando de encontro às necessidades dos teus servos. Também olha para aqueles que estão em casa, que não pôde estar conosco, ó Pai querido. Olha para os enfermos, para aqueles que são do grupo de risco, ó Pai, que não podem vir à sua casa. Que o Senhor possa visitar a cada um, ó Pai querido, com o teu maravilhoso Espírito Santo, renovando a cada um dos teus servos na tua presença. Sabemos que todas as coisas acontecem por permissão do Senhor. Sabemos que os dias que nós estamos atravessando, essa pandemia que estamos passando, é porque o Senhor permitiu que isso acontecesse e vai até quando o Senhor quiser. Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra tem se cumprido e ela tem que se cumprir, Senhor. Mas nós pedimos, ó Pai, guarda os teus servos, guarda o teu povo, livra, Senhor, de todo mal. Nos ajuda, ó Pai querido, assim nós oramos e agradecemos no nome precioso de teu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus. Ainda em pé, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1, para ficar para a nossa meditação nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Glórias a Deus, aleluias. Jesus é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Leamos a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estando Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhes o anjo: cinge-te e atas as suas sandálias. E ele o fez, assim disse-lhe mais: lança as costas tua a capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda porta, e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse:
Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem nos guardado, tem nos livrado, ainda que nós enfrentamos as mais difíceis situações. O Senhor sempre está conosco, como Ele esteve com Pedro aqui, que ele com toda tranquilidade, ficou na prisão, mas não se desesperou, ficou esperando no Senhor, e o Senhor livrou. E sabemos que o Senhor é poderoso também para nos livrar de todo mal nesses dias. Nós vamos ouvir a equipe de louvor, louvar o nome do nosso querido amado Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar, e que nós possamos também estar louvando ao Senhor Jesus, que tudo tem feito por nós. Glórias a Deus. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Gostaríamos de convidar os irmãos para juntos adorar o Senhor conosco com o nosso hino da harpa número 231. Não foi com ouro. Caminho
Vamos continuar adorando, louvando e bendizendo ao nome do único que é digno de receber honra, glória, força, poder. Aquele que tudo pode fazer por você. Ele está aqui, ouvindo o seu clamor. Creia nisso. Vamos adorar juntos a Ele. Consagramos tudo a esse Deus, amém, igreja? Glória seja dado ao santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Se você quiser continuar em pé para louvar ao nome do Senhor juntamente conosco, com este hino que fala que se nós nos humilharmos perante o Senhor, Ele inclinará o seu ouvido ao meu clamor e ao seu clamor. O Senhor nosso Deus irá inclinar o seu ouvido, o ouvido dele, para a sua oração, para a minha oração, porque eu preciso de algo do Senhor nessa noite, e eu creio que você também. Mas nessa noite o nosso Deus está aqui, e Ele vai ouvir a nossa oração, aleluia. Neste lugar, Tu és real. Aleluia, glória a Jesus. Vou me entregar totalmente. Coração,
favor da oração do seu povo, Senhor. Tu conheces as necessidades, ó Deus, de cada um. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu
Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu os convido para a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Obrigado. Não, tá bom. Obrigado. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, os primeiros 6 versículos deste capítulo. Diz-nos assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Quantos podem dizer amém? Toma o seu assento em nome de Jesus, glorificando ao Senhor pela sua preciosa e santa palavra. Queridos irmãos, eu quero lembrar os irmãos que os nossos cultos presenciais acontecem aos domingos, né, das 19 às 20 horas, por enquanto, né, não vemos a hora de poder esticar um pouquinho mais, mas por enquanto é 1 hora de culto, e que os irmãos nos ajudem a divulgar para aqueles que ainda não estão sabendo, né, se é que alguém ainda não está sabendo. Também lembrar os irmãos que os cultos presenciais estão sendo transmitidos para os irmãos que estão nos lares, aqueles que não podem ainda congregar porque são do grupo de risco, então eles estão nos seus lares, mas também estão recebendo a palavra do Senhor lá. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, por onde nós transmitimos os cultos, faça isso, é tão facinho, é só clicar lá e se inscrever, né? O canal está no meu nome, pastor Rubens Guimarães, tá certo? Você clica lá, e você que tem amigos para compartilhar, compartilhe. Vamos levar a palavra de Deus, vamos aproveitar esse meio. Nós nunca esperávamos, né? Pelo menos eu nunca esperava que isso fosse acontecer na minha época, né, irmã Mônica? Mas aprove a Deus que assim seja feito. E para a glória de Deus, enquanto nós estamos cultuando aqui, tem irmãos nossos lá em Portugal, em outros países, que estão participando dos nossos cultos, não é assim? E tem mandado mensagem: Deus tem falado comigo, Deus, né, tem me visitado aqui. Glória a Jesus por isso. Então, que Deus abençoe os irmãos, aqueles que ainda não fizeram a inscrição, faça isso aí, colabora conosco, porque, né, quem administra o YouTube vê que mais pessoas estão interessadas, que é algo sério, e aí a gente consegue manter lá. Isso não está nos dando gasto nenhum, graças a Deus, está tudo de graça, então está uma bênção, né? Mas precisamos da colaboração. Quantos mais inscritos, quanto mais curtidas, quantos mais comentários, a administração do YouTube entende que o canal está abençoando muitas pessoas, e assim o nome de Jesus também é glorificado. Queridos irmãos, nós lemos aqui a preciosa palavra do Senhor, quando Jesus está junto ao mar da Galileia, ou lago de Genezaré, assim também chamado. O mar da Galileia é chamado também de lago, porque não é um mar com ondas, né? Ele parece um grande lago mesmo, parece, né, que a água está paradinha ali, não tem aquelas ondas como a gente costuma ver nos demais mares, né? Muito bem, Jesus estava ali naquela região, e ele viu 2 barcos parados na praia, né, do mar da Galileia. E esses barcos eram de alguém que tinha experiência de pescaria. Simão Pedro era o dono dos barcos. Simão Pedro era um empresário da pesca naqueles dias, né? Ele tinha muita experiência de pescar, mas ele estava ali cabisbaixo, porque a noite toda, com toda a sua experiência, ele tentou pescar, mas não conseguiu nenhum peixe sequer. E agora a Bíblia diz que Jesus, caminhando por ali, vê que Simão Pedro, né? Outro evangelista diz também
André, seu irmão, estava ali com ele lavando as redes, mas Jesus chega até Pedro e pede-lhe emprestado um dos seus barcos e diz: eu estou precisando do seu barco, você me empresta o seu barco, eu preciso falar com a multidão. E aí Pedro, então, mais do que depressa, pode usar meu barco. E o texto diz que Jesus se afasta então da terra onde o barco estava paradinho, né? Ele puxa o barco para dentro da água, e da água, ou seja, em cima do barco, Jesus prega, né? Para aquela multidão que está acompanhando Jesus naquela região. Começa-se um culto de ensino, um culto de doutrina. A Bíblia diz: e do barco Jesus ensinava a multidão. E o Pedro, como é que estava? Aborrecido. Hoje o mar não estava para peixe. Hoje, com toda a minha experiência, eu não trouxe nada, nem uma tainha, né? Não trouxe nada, que decepção. Mas Pedro estava lavando as redes, porque o lavar das redes depois da pescaria era um ritual deles, fazia isso para tirar as algas, né? Alguma coisa que tivesse enroscado na rede, porque no outro dia eles poderiam precisar da rede e ela tinha que estar limpa. Mas enquanto Pedro limpava a rede, Jesus ensinava. Pedro limpava a rede, Jesus ensinava, ou seja, o culto estava acontecendo e Pedro participou do culto ainda que de longe. Ele ouviu tudo que Jesus ensinou. Queridos irmãos, nós tiramos daqui lições preciosas para a nossa vida. Pedro era dono do barco, Pedro tinha experiência de pesca, mas naquele dia, com a sua experiência, né? Com todo o seu conhecimento, Pedro não consegue pescar. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós não podemos estar apoiados, estribados no nosso próprio entendimento, porque há momentos na vida que aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, não é suficiente para nos garantir a vitória. Assim aconteceu com Pedro. Mas eu glorifico a Deus, porque Pedro, além de emprestar o barco, ele ficou no culto. Muitas vezes, irmãos, nós emprestamos para Jesus alguma coisa, ou até entregamos para Ele alguma coisa, mas não participamos do que Ele quer nos ensinar. Vocês conseguem entender? Vocês que nos acompanham dos seus lares, que o Senhor fale aos vossos corações também. Não adiantaria se Pedro entregasse o barco e fosse embora e dissesse: quando o Senhor desocupar, amarra o barco aqui para mim, ó, é aqui que eu deixo o barco e eu já estou indo para casa, estou decepcionado, não pesquei nada, eu vou descansar. Mas Pedro ficou ouvindo o que o Senhor tinha para ensinar. E bem-aventurado é você e eu que estamos diante do Senhor dizendo: hoje o mar não está para peixe, hoje a coisa está difícil, mas eu não arredo o pé da tua presença, Senhor. Eu quero continuar diante de ti, haja o que houver, com muito peixe ou com pouco peixe, nós sabemos a quem temos servido e por isso não podemos nos afastar dele. Glória a Jesus. O Senhor, quando tira o barco da terra seca e leva para a água, eu fico imaginando, entre outras coisas, que Jesus estava dizendo para Pedro: eu tenho domínio da água, eu tenho domínio da terra, eu tenho domínio de todas as coisas. Nunca ninguém viu ninguém ensinar de dentro de um barquinho, né? Na praia, dentro da água, nunca ninguém tinha visto, mas Jesus veio para quebrar tradições, para inovar, para trazer coisa nova, né? Inovar no sentido de trazer novidades para a nossa vida. E Jesus vai ensinando, vai ensinando e vai ensinando, e o culto está acontecendo. Acabado o culto, Jesus chega para Pedro para devolver o barco, mas em vez de devolver, Jesus fala: ô Simão, vem comigo, faze-te ao mar alto, para que você possa pescar. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus fala para ele voltar, mas ele já não tinha pescado a noite inteira. E é de noite que os pescadores de alto mar gostam de pescar, porque quando a lua está brilhando, né, na água do mar, os peixes, então, pelo reflexo da lua, eles vêm mais na flor da água, porque eles, né, são atraídos pelo brilho da lua, das estrelas. Agora de dia, pescar de dia, se de noite não pesquei nada, agora de dia eu vou pescar. Pedro podia dizer: ó, o senhor não entende nada de pescaria, quem é pescador aqui sou eu, o senhor vai me desculpar. Mas não foi isso que Pedro fez.
Ele diz para Jesus: eu tenho pescado a noite inteira e nada eu consegui, mas porque tu mandas eu vou fazer. Glória a Jesus. O segredo está aí, querida igreja do Senhor. Não é porque todo mundo faz assim que vai dar certo. Não é porque a regra é essa. Jesus está além das regras. Jesus está além do nosso conhecimento. Ele é o Senhor. Se Ele ordenou para fazer, tão somente obedeça o que o Senhor está falando no seu coração, e aí você vai ver a vitória acontecer. Pedro então obedece e lança a rede. E a Bíblia diz que veio tanto peixe, está escrito aqui, e fazendo assim como, obedecendo a ordem do Senhor, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhe as redes. Veja bem, peixe a gente pesca, não é? Mas Lucas escreveu que eles colheram peixe. Não diz que pescaram tantos peixes. A gente, às vezes, são detalhes que a gente fica, mas por que Lucas escreveu colheram tantos peixes, né? Eu fico imaginando, porque as coisas do Senhor é como frutos da sua dádiva para nós. Nós colhemos de graça, por bondade de Deus, está à nossa disposição. Queridos, eu quero que você pense comigo o seguinte: Pedro trocou de barco para pescar a segunda vez? Sim ou não? Não, o barco era o mesmo. Pedro trocou de rede para pescar? Não, ele levou as mesmas redes que ele tinha pescado a noite inteira. Pedro foi pescar em outro mar porque disse: esse não está para peixe? Não, ele pescou no mesmo mar. Pedro chamou outro pescador mais experiente que ele? Não, ele foi com o que ele sabia, mas agora confiando no Senhor. Qual é a diferença então? Por que dessa vez ele pescou muitos peixes que a rede estava querendo até se arrebentar? A diferença é que na primeira pescaria da noite toda, Jesus não estava no barco, mas na segunda Jesus estava. E quando Jesus está conosco, irmão, tudo é diferente, tudo tem mais brilho, tudo tem mais sentido, tudo acontece de acordo com a sua santa vontade. Você está entendendo assim? Eu não sei a situação que você está enfrentando, além dessa que estamos enfrentando juntos. Além desta pandemia, cada um de nós temos outros problemas que já tínhamos antes da pandemia, né? Algumas situações mal resolvidas, e às vezes nós estamos dizendo: eu estou lutando com essa situação há tempo, mas até agora nada eu consegui resolver disso. Você talvez esteja como Pedro: já tentei, já usei a minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha experiência, mas eu nada apanhei. Mas o Senhor te diz nesta noite, por esta palavra, me convida para dirigir o seu barco, e você vai ver que a coisa vai ser diferente de agora em diante. Põe Jesus como piloto do seu barco. Irmãos, naquele mar onde nenhum peixe havia aparecido na rede de Pedro, agora parece que eu estou vendo Jesus falar assim: ô peixes, venham aqui, ó, vem para o lado de cá, faz uma fila de peixe aqui à direita do barco, né? Jesus mandando os peixes, porque Jesus tem domínio de todas as coisas, não é assim? Nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. E eu acredito que alguns peixes estavam querendo vir, e Jesus disse: vocês não, porque não vai caber todos vocês na rede, já chega de peixe, esse que está aqui já está bom, chega. E aí Pedro lançou a rede, e os peixes vieram ao encontro da rede. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que quando Jesus está no comando da nossa vida, irmãos, nós não precisamos correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de nós. Você está entendendo? Você está pegando isso que o Senhor está falando aí? Se você está, glorifica ao Senhor, toma posse da bênção. E eu quero te dizer nesta noite que o mesmo Jesus que multiplicou aquela pescaria. Por que eu estou dizendo multiplicou? Porque diz que ele pegou tanto que as redes parece que iam se romper. Eles fizeram até sinal para outros companheiros. Você está entendendo isso? Pedro começa a dizer para outros que estão em outros barquinhos: chega aqui, aqui tem peixe, vem me ajudar a levantar as redes, porque são tantos peixes que sozinho, só eu com o André não vamos conseguir não. E diz o texto: e chamaram os companheiros para fazer isso.
E quando os companheiros ajudaram, diz o texto, que caiu um temor no coração deles, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus, porque ele tem domínio de todas as coisas, até dos peixes que nós não estamos enxergando, ele sabe onde tem peixe. Você está entendendo o que o Senhor está falando? O Senhor está dizendo para mim e para você: eu tenho tanta bênção para te dar, mas não tente sozinho. Não faça a sua pescaria sem a minha presença, sem a minha companhia, sem a minha direção. Não dê um passo sem eu ter orientado, porque é frustração na seta. Mas me convida para governar a sua vida, a sua decisão, e você então terá vitória da minha parte. Às vezes, irmãos, nós pensamos assim: sabe por que eu não estou recebendo bênção? É o bairro onde eu moro. Esse bairro é uma tribulação. Se eu mudar de bairro, eu vou melhorar. Às vezes dizemos assim: esse emprego que eu tenho, meu chefe não teme a Deus, eu acho que é por isso que eu não recebo bênção. Mas se eu trocar de emprego, eu vou ser abençoado. Se eu mudar de cidade, se eu mudar de país, alguns até acham, se eu mudar de família, eu vou constituir uma outra família, aí eu vou conseguir ser feliz, que aqui eu estou tendo luta. Mas o Senhor está dizendo: não, é no mesmo barco, é no mesmo mar, é com a mesma rede. O milagre é Ele que vai fazer acontecer. A sua família pode mudar a partir de hoje, se você acreditar e pedir para Jesus conduzir. A sua vida como um todo pode ter hoje um novo sentido, se você der lugar para o Senhor fazer assim. Então convide Jesus nesse momento, diga a Ele: Senhor, quantas vezes eu tenho tentado de mim mesmo e por isso eu tenho me frustrado, mas agora eu vou fazer porque Tu mandas, eu vou fazer do jeito que o Senhor manda. Como é bom a gente ouvir a palavra e colocar em prática aquilo que o Senhor tem mandado, não é verdade? E acredito, irmãos, que depois dessa pescaria, alguém tenha chego, na casa de Pedro para comprar peixe, porque era o costume deles, e olhou, viu tanto peixe, certamente eles usando as técnicas para aquele peixe não estragar, porque eles usavam a técnica de salgar o peixe, aquela coisa, deixar secar, para ter peixe sempre, enfim. Quando as pessoas chegavam lá, certamente diziam: Pedro, você deu sorte, hein? Pescaria ontem estava boa. Olha, nunca eu vi o mar da Galileia dar tanto peixe numa pescada só. Ontem o mar estava bom. E Pedro dizia: pelo contrário, ontem o mar não estava para peixe. Ué, mas como que o mar não estava para peixe e você pegou tanto? Porque Jesus estava lá. Você está entendendo, irmão? A situação pode estar difícil e alguém achar que você está tendo sorte, mas crente não tem sorte, crente tem bênção, crente tem Jesus, crente tem vitória, porque é o Senhor que garante a vitória. Aleluia! É nisso que nós estamos confiando, irmãos. Esta pandemia tem assustado tantas pessoas, mas a igreja do Senhor está sabendo que Jesus está no controle, e mesmo na pandemia Ele abre porta onde ninguém abre, Ele abre caminho onde ninguém consegue passar, Ele faz acontecer aquilo que só Ele pode fazer acontecer. Que nós possamos entender esta palavra desta noite e dizer para o Senhor: eu tomo uma nova decisão a partir de agora, Senhor. Eu não vou mais governar minha vida do meu jeito. Até agora eu tenho lançado as minhas redes do meu jeito e eu não tenho me dado bem, mas a partir de agora eu entrego o controle, o comando, não só dou o barquinho para o Senhor, mas além do barquinho eu entrego, Senhor, a minha sabedoria, o meu eu, os meus desejos, tudo na sua mão, e eu só vou jogar a rede quando o Senhor mandar, e do jeito que o Senhor mandar, e no local que o Senhor mandar. Traga isso para a sua vida espiritual. E aí o que acontece? Samuel Mariano, pastor Samuel Mariano, canta um hino que ele diz que Jesus fez um culto ali na praia, que foi o que fez mesmo, um culto de ensino. E aí o Samuel diz assim, que depois do culto, Pedro foi abençoado. E eu quero aproveitar esse gancho desse hino inspirado pelo servo de Deus e profetizar para você que depois desse culto, a sua pescaria vai ser diferente. Quem tem fé para abraçar essa palavra, vai recebendo aí em nome de Jesus. Até agora, aquilo que você não conquistou, o Senhor vai dizendo para você nessa palavra: eu vou te ajudar, porque sou eu que tenho o domínio de todas as coisas.
Acredite nisso, lance a sua rede pela fé na palavra. Senhor, eu tentei, eu trabalhei a noite toda e nada peguei, mas porque tu mandas eu vou lançar a rede. Lance a rede no santo nome de Jesus. Vamos ouvir agora mais um louvor ao Senhor nosso Deus e em seguida nós vamos orar para encerrar, né? O ministério de louvor vai vir em seguida. Primeiro é o Gabriel. Ouça e vai adorando ao Senhor. Deixa a palavra ir fermentando aí no seu coração e crescendo para a glória de Deus. Amém? Vamos ouvir o Gabriel, em seguida o ministério de louvor. Deu errado. A pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é levar as redes para. Deu errado, pois você sabia aonde o peixe estava, e era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto à beira do mar, e é Jesus que vai pregar e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois do culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco de paz. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. E até agora não deu certo, prepare que o teu milagre acabou de começar. Jesus vai ouvindo, vai pregando, tem milagre te esperando. Depois que o quarto acabar, depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem providência, tem resposta certa. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Deus vai surpreender crente nessa terra. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência e tem resposta certa. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Deus vai surpreender crente nessa terra. Glória a Deus. Ministério de louvor, venha louvar o Senhor com mais um cântico, estaremos orando em seguida. O Senhor vai surpreender crente nesta terra. Aleluia, que eu e você façamos parte dessa surpresa. Você que está aguardando uma resposta de Deus, se prepare, porque o Senhor vai te mandar essa resposta para a glória do seu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome dele. Se você quiser, pode ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor juntos, com esse hino que tem como título Ousado Amor. Eu não sei se você
tem sido a 100ª ovelha, aquela que está perdida. Mas o bom pastor está aqui nesta noite e ele veio buscar você. Ele vai buscar onde aí você está. Hoje nós ouvimos na palavra: entregue tudo a Ele. Deixa Deus entrar no barco. Deixa Ele entrar na sua vida, Ele comandar a sua vida. Deixa o amor inexplicável dEle invadir o seu ser nessa noite. O amor dEle não tem explicação e Ele vai te alcançar hoje. Exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprar
agradecermos ao Senhor pelo culto. Amado Deus, nosso Pai Celeste, queremos te render graças, ó Deus, por mais esta reunião presencial, pelos teus filhos e filhas que aqui puderam chegar nesta noite, também por aqueles que nos seus lares, nos seus trabalhos, onde quer que estejam, estão também, Senhor, clamando a Ti neste momento. Ó Deus, nós te pedimos, receba este culto no céu, os louvores que nós entoamos, e agora aceita, Senhor, nossa gratidão por tudo que o Senhor ministrou nos nossos corações, através dos louvores e principalmente através da Tua palavra. Senhor, que possamos nos entregar inteiramente a Ti, que não nos apoiemos em nós mesmos, mas na Tua palavra, e que nesta semana, Senhor, os milagres do Senhor aconteçam na nossa vida, para a glória do Teu nome. Vai conosco agora para os nossos lares, abençoa cada família, cada lar, cada lugar onde tiver um pequenino do Senhor. Também visita os que estão hospitalizados, entra nas UTIs, nos hospitais, nas clínicas, e dá saúde ao Teu povo. Abençoa a nossa nação brasileira, livra-nos do mal, Senhor, é o que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. Vamos em paz, Deus nos abençoe. Uma excelente semana para todos, em nome de Jesus.